Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos, você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada. Vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje vamos passear no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele fica na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, zona norte da cidade. Foi nesse palácio, doado por um rico comerciante português, que Dom João VI morou com a família real quando veio para o Brasil com a corte portuguesa, em 1808. Dom Pedro I tinha 10 anos. A família imperial usou o palácio a vida toda. Em 1818, Dom João fundou o Museu Nacional no Campo de Santana, centro da cidade. O Museu Nacional só veio para cá com a chegada da República. Bom, chega de papo porque lá dentro tem muita coisa legal e eu aposto que você vai curtir. O Museu Nacional ele está incorporado à Universidade do Brasil desde 1946, hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por isso, então, obedece toda a estrutura acadêmica da universidade, que conta basicamente com departamentos. No nosso caso, nós temos o departamento de Antropologia, Botânica, Entomologia, Invertebrados, Vertebrados e o departamento de Geologia e Paleontologia. Além disso, nós temos também uma biblioteca muito importante que contém obras raras. Bem, para começar a nossa visita, eu gostaria de convidá-los a conhecer o item de maior peso do Museu Nacional. Ah, já estou entrando. Muito obrigada. Oi! Olá! Eu vou te apresentar aqui o maior e primeiro meteorito brasileiro, o meteorito de Bendegó. Ele pesa 5,36 toneladas e foi o maior meteorito até agora descoberto no Brasil. Ele foi descoberto por um menino em 1784, no sertão da Bahia, e foi com muita dificuldade que ele conseguiu vir parar aqui no museu mais de 100 anos depois e algumas tentativas. A primeira tentativa foi frustrada. Ele caiu dentro de um riacho, ficou por lá 100 anos. Até que Dom Pedro II resolveu montar uma comissão de especialistas para trazer o meteorito do sertão da Bahia para o Rio de Janeiro. A epopeia, que durou 1 ano, envolveu trabalhadores, parelhas de bois, trens e navios. E o Bendegó ficou tão famoso na época que olha quem tirou uma foto ao lado do meteorito? Albert Einstein, esse de terno branco. Os meteoritos, eles penetram a atmosfera e na passagem da atmosfera, o atrito com as moléculas de ar da atmosfera faz com que ele fique incandescente e ele fique luminoso. Durante esse período que ele está luminoso na atmosfera, ele é chamado de meteoro. E quando cai aqui na Terra e é recuperado, é um meteorito. Tá aí, vivendo e aprendendo. Depois do mais pesado, que tal o mais feroz? Nós estamos aqui na frente de uma das maiores feras que já viveu no nosso planeta. É o famoso T-Rex. Esta réplica, que é baseada no material encontrado nos Estados Unidos, representa um dinossauro que viveu em torno de 66 a 67 milhões de anos atrás. E ela, além de ser uma réplica importante no sentido de pesquisa, ajuda a gente a entender um pouquinho mais de como eram esses dinossauros, ela mostra em diversas partes do crânio perfurações. E isso é uma evidência direta que a vida de um T-Rex, que estava no topo da cadeia alimentar, não era nada fácil. Ele brigava muito com outro T-Rex, por território, por fêmeas e por presas. Ou seja, era um animal que, apesar de ter alcançado algo em torno de 14 metros, não tinha uma vida fácil. Vocês já ouviram falar das preguiças, não é? Nós vamos agora olhar no andar superior uma preguiça gigante. Vamos lá? Vamos lá! E pensar que por essa escada já subiram Dom Pedro I, Carlota Joaquina, a Imperatriz Leopoldina, a Princesa Isabel e eu. Ah, eu tô me sentindo.
Aqui nós também estamos na frente de um animal de grande porte. Mas ao contrário do nosso T-Rex, aqui se trata de um mamífero, uma preguiça gigante que em torno de 12 mil anos atrás viveu na região da Bahia. O Museu Nacional, para mim, não vou dizer que é uma instituição federal só, assim, uma coisa muito ampla. Eu acho que é uma instituição que leva o conhecimento para as pessoas, porque, de certa forma, é popular. Porque, às vezes, a gente fica olhando assim, museu é só para aquelas pessoas cultas, ricas e tal. Mas não, eu acho que o museu é para qualquer pessoa. E para os fãs de dinossauros, segurem aí, porque nesse andar ainda tem mais uma sala com exposição dos grandalhões. E antes de chegar à sala propriamente dita, a gente passa por várias representações de diferentes épocas que existiram no nosso planeta, incluindo um dinossauro primitivo, o Unaissauro, que foi encontrado em depósitos de 215 milhões de anos que existiram no Rio Grande do Sul. Agora nós passamos por um jacaré, o nosso jacaré azul, o Guariniçucos, por vários ossos de diferentes dinossauros e outros répteis, até a gente chegar ao que representa uma laguna de 110 milhões de anos que existia na região da Bacia do Araripe, mais especificamente no estado do Ceará, onde hoje encontramos plenamente o sertão nordestino. E nós mostramos aqui o Angaturama limai, que é um dinossauro carnívoro, se alimentando de um réptil voador, um pterossauro. Só que nós já chegamos ao final da sala sem ter visto o principal. Vamos voltar? Para apresentar aqui a estrela das exposições do Museu Nacional, eu cheguei até a trocar de camisa. Nós estamos aqui vendo o Machacalissaurus topai, que é um dinossauro típico. Crânio pequeno, pescoço comprido, corpanzil e cauda também comprida. O Machacalissaurus topai foi encontrado na região de Minas Gerais, na região do Prata. Por isso, inclusive, ele tem o apelido de Dino Prata. E terminando, nós podemos observar uma reconstrução de como o nosso Dino Prata, ou Machacalissaurus topai, se apresentava em vida. Nós estamos aqui na Sala do Trono. Era a sala que Dom Pedro I e Dom Pedro II tinham o seu trono colocado e recebiam para o beijamão. No teto tem representado Júpiter e sua majestade, né, cercado por uma série de figuras mitológicas. Nos quatro cantos estão representadas as virtudes cardeais: temperança, justiça, prudência e força. E, além disso, tem os diversos escudos das casas reais de Leopoldina, de Teresa Cristina, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Está aqui uma taça-cofre de prata dourada e que é encimada por uma escultura em coral, uma bela peça trabalhada e que é uma das primeiras, faz parte do primeiro acervo que foi entregue ao se criar o Museu Nacional por Dom João VI, que ali está representado. Isso tá ficando cada vez melhor. Fica por aí, porque no segundo bloco tem mais surpresas para você. Estamos de volta ao Museu Nacional do Rio de Janeiro e eu ainda estou de queixo caído com esse palácio, com esse jardim. Que é a Sala Egípcia do Museu Nacional, que nós temos a maior coleção egípcia da América Latina, uma das mais antigas coleções das Américas. Tem mais ou menos 700 objetos, quase todos eles vieram da região de Tebas, que hoje é a cidade de Luxor, no Alto Egito. Não pertence, a maioria não pertence a faraós, pertencem a sacerdotes, a pessoas que trabalhavam num grande templo do Egito, o templo de Karnak, onde era cultuado o deus Amon.
Então, a maioria dos objetos aqui pertencem a pessoas que tinham uma função religiosa nesse templo. Um exemplo é esse caixão aqui, de uma mulher, né, que era uma cantora nesse templo. Ela tinha a função de cantar hinos e preces nos momentos de festividade religiosa, festivais. Ela foi mais ou menos mumificada por volta de 700 a.C. e foi dada de presente ao imperador Dom Pedro II, quando ele visitou o Egito, em 1876 ou 1877. Foi um presente que o rei do Egito, na época, chamado Ismail, Khedive Ismail, deu de presente para ele. E a gente tem nessas colunas aqui, nessas fileiras de hieroglifo, o nome dela, né, aqui no finalzinho. A gente sabe que ela se chamava Chamoinsu. Nós temos também alguns animais mumificados, né, gatos, pássaros, peixe mumificados, que era uma prática comum numa época da história do Egito. Nós temos múmias de adultos, temos múmias de criança, os vasos que guardavam os órgãos mumificados. O caixão particularmente bonito é esse caixão do sacerdote Hori, a gente sabe porque tem o nome dele escrito. Ele é todo decorado com temas mitológicos, você tem os deuses, você tem cenas do mundo dos mortos, pesagem da alma, você tem como se fosse um rolo de papiro, como se fosse o livro dos mortos desenrolado em volta do corpo. Essa que era a ideia, inclusive o caixão é amarelado assim para lembrar essa cor do papiro. Os egípcios acreditavam que os textos e desenhos do Livro dos Mortos ajudavam a afastar possíveis perigos na viagem para o além. Nós temos também no museu uma grande coleção de estelas, que são essas lápides, né? São marcos funerários, como as lápides que a gente tem hoje em dia nos cemitérios. Também tem um lado muito interessante, porque elas são repletas de inscrições, e pelas inscrições a gente sabe os nomes da pessoa, a função dela, dos familiares. Espero que vocês tenham gostado aqui um pouco da sala egípcia e fica o convite para virem ver de perto aqui as nossas múmias, os nossos sacerdotes egípcios. Agora vamos dar uma voltinha no departamento de entomologia, ou, para ficar mais fácil, a sala onde está a coleção de insetos do museu. Nós estamos aqui na sala do compactador. O compactador é esse armário bem grande de aço, dividido em segmentos, e esses segmentos recebem o patrimônio do museu. Aqui nós temos uma caixa com borboletas do gênero Agrias. São borboletas que hoje, na região do Rio de Janeiro, estão difíceis de serem avistadas. No momento, na Floresta da Tijuca, elas chegam a ser raras, já foram abundantes, e a Agrias é uma borboleta que tem o hábito alimentar de ir em frutas maduras. Passando a uma outra caixa, também de borboletas aqui da Floresta da Tijuca, igualmente de borboletas bonitas, nós trocando o vermelho pelo azul. Nós temos aqui borboletas do gênero Prepona, são borboletas que são conhecidas com o nome vulgar de estaladeiras. E nessa caixa nós temos uma curiosidade em cima do nosso trabalho aqui no Museu Nacional. Podemos ver que esta borboleta aqui apresenta um colorido diferente das demais. Não é que ela seja diferente, nem que seja de outra espécie. Ela está aí montada, está preparada de cabeça para baixo, ou seja, está montada a expor a parte ventral dela, porque isso permite com que o cientista, quando vá analisar a caixa, o pesquisador, possa ver facilmente a face ventral e saber como é o bicho pela parte de baixo dele. Eu selecionei algumas espécies que achei interessantes para transmitir um pouco a dimensão dessa coleção, a importância e o peso que ela tem, e porque não devemos esquecer que as coleções têm um objetivo: preservar a biodiversidade, porque a única forma de preservar a biodiversidade é conhecendo a biodiversidade. É necessário que as pessoas venham ao museu, conheçam os nossos tesouros, conheçam a história natural, a enorme biodiversidade. Eu vou dar um exemplo aqui para os cariocas. Estas famílias eram vícidas. Existem no Corcovado, ao pé do Cristo Redentor,
1.200 espécies diferentes, 1.200 espécies. Na Europa toda existem 300. Então, numa mata secundária como é o corcovado, que era todo café e foi replantado, existem 1.200 espécies. Você imagina o que significa isso? Amei! Parecem joias reais. Não é à toa que era a coleção preferida da Imperatriz Leopoldina. E é um tesouro em se tratando de pesquisa. E não se esqueça, conhecer para preservar. É muito importante para mim estar aqui no museu, porque além de ser um museu de exposição, tem um centro de pesquisa muito importante, muito forte, principalmente na minha área, que é a zoologia. Então, para mim, é muito importante estar aqui, é muito prazeroso também trabalhar nesse ambiente aqui. O projeto Manhãs no Parque é um projeto de educação ambiental que nós fazemos com as escolas públicas do município do Rio de Janeiro e cidades adjacentes. E ele é composto de 3 partes, né? A primeira parte é uma caminhada ecológica pela Quinta da Boa Vista, realizada por um biólogo. A segunda parte é feita aqui dentro do museu, na Sala de Cultura Indígena, onde nós exploramos, né, essa vivência do índio junto à natureza, que faz parte da sua vida, sem destruí-la. E também lá no auditório é feita uma palestra sobre verminose, mostrando para as crianças como evitar esse contágio por esses agentes infecciosos. A terceira parte consiste em um concurso de desenhos de tema livre sobre a natureza, no qual as crianças mesmas escolhem os 3 melhores desenhos através de votação. Bom dia, o meu nome é Alexandre, eu sou biólogo do Museu Nacional e nós vamos fazer uma caminhada em torno do palácio, do antigo Paço Imperial. Eu vou também, bora, gente! Essa caminhada faz parte do projeto Manhã no Parque, é a parte externa desse projeto. O que vai consistir essa caminhada? Nós vamos fazer um passeio em volta do palácio. A natureza tenta fazer esse contato só através daquele animal que faz a polinização. Por quê? Para não misturar no mesmo indivíduo aquela bagagem genética. Então é necessário que ele se suje embaixo e que faça essa viagem para uma outra árvore e que assim faça uma mistura de menor risco. E eu gostei muito do passeio, foi bem diferente de outros passeios que eu já fiz aqui na Quinta e eu gostaria muito de voltar aqui de novo. Essa é uma das peças mais destacadas também dentro do museu, mais presentes na cabeça dos visitantes, e ela representa claramente uma museografia antiga, que não é mais a nossa intenção, mas é importante explicá-la, né? Quer dizer, ela é feita com uma grande perfeição a partir de índios. Esse é um índio xerente, zeferino, e visitou o Museu Nacional há mais de 100 anos, e a partir daí foi feita uma escultura em papel machê. Acho que é importante entender que essa representação, ela não significa de nenhuma maneira o que nós pretendemos fazer dentro do museu nesse momento, né? Quer dizer, ela reifica o índio, coloca o índio como uma peça morta. O índio era condenado a viver no passado, ele não podia transpor do passado para o presente. E eu acho que a nossa museografia hoje é voltada, como eu exemplifiquei a partir da relação com museus indígenas e com comunidades indígenas vivas hoje, ela é voltada exatamente para a inserção do índio no Brasil contemporâneo. A ideia dessa sala é de que os visitantes, vocês, sejam introduzidos à vida dos indígenas hoje, porque os indígenas não viveram no Brasil somente há 500 anos. Eles vivem no Brasil contemporâneo e conhecem todas as coisas que nós estamos habituados a ver nos jornais e na televisão. É como se nós fôssemos ao Amazonas, aos índios Ticuna, do Rio Amazonas, a maior tribo indígena do Brasil, e ali estivesse acontecendo uma festa, um chamado ritual da moça nova deles, um ritual de iniciação das meninas, no momento que elas passam a puberdade. Aqui
é um objeto chamado tururi. Ele é feito de entrecasca de árvore, não é papel. Ele é ricamente pintado, adornado, mas todas são tintas retiradas da floresta, né? Não há nada de industrial dentro disso. E eles protegem a casa onde a moça nova fica reclusa durante um período, originariamente era de 6 meses. Aqui é uma das outras máscaras que aparece, né? Ela é bastante enfática, dramática também, no sentido de representar os perigos que se colocam a moça em sua trajetória. O Brasil está permeado de presença indígena, não no passado, mas na presença de indígena hoje. São mais de 220 povos, né? Falando mais de 150 línguas. E cada grupo tem a sua ideia de criação de mundo, tá? Cada grupo ele tem um comportamento próprio, ok? Alguns trabalham melhor com madeira, outros com cerâmica, outros com trançado. Por conta da escola, eu tive o privilégio de vir aqui e por conta da escola me desenvolveu esse gostar do museu. E hoje eu tenho esse privilégio de poder estar motivando com que essas crianças possam vir também ao museu. E agora, se você acha que sua bisavó é do tempo do Guaraná com rolha, é porque você ainda não viu nada. Vamos conhecer a Luzia, mineira de Lagoa Santa, que tem mais de 11 mil anos. Ela é considerada a primeira habitante das Américas. Oi, professor! Essa é uma das salas onde tem material exposto relacionado ao setor de antropologia biológica do Museu Nacional. A gente tem aqui um material muito importante, que é o material relacionado à Lagoa Santa. E um desses materiais é o material conhecido popularmente como Luzia, né? E tecnicamente como hominídeo da Lapa Vermelha 4, né? É um material que atrai muita atenção dos visitantes do Museu Nacional, que é a face da Luzia, né? É uma reconstrução, na verdade, é importante ser dito isso, né? É uma reconstrução dita artística da face a partir do crânio. E a antropologia biológica no museu tem todo um interesse, né, através das exposições, através das pesquisas, das visitações dos especialistas, etc., de divulgar cada vez mais o que se faz aqui no Museu Nacional, na área de antropologia biológica, não só trabalhando com material de Lagoa Santa, mas trabalhando com populações indígenas atuais, trabalhando com outros sítios arqueológicos, de tal maneira que a gente reconstrua a história de formação do povo brasileiro. Eu sou fotógrafo do Museu Nacional. E eu acho que eu já nasci fotógrafo e funcionário do Museu Nacional, porque eu cheguei aqui a primeira vez na década de 60, através de meu pai, que também foi funcionário daqui, e coincidentemente é uma geração, porque foi meu pai, meu tio, meu irmão mais velho, e possivelmente eu sou o último dos moicanos. O Museu Nacional é cada vez mais apaixonante, por isso é que eu sugiro a você, quando vir ao Museu Nacional, tenta olhar de uma forma diferente, que você corre o risco de se apaixonar e ser assim como Sérgio Nascimento, um eterno visitante. Eu não tenho vergonha de admitir que eu já vim aqui, final de semana, visitar o Museu Nacional. Posso garantir a você que o Museu Nacional tem esse fascínio que você vem e volta e várias vezes. O Museu Nacional fica no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão, no Parque Quinta da Boa Vista. Se você quiser ter mais informações sobre o museu, como horário de funcionamento e agendamento de visitas, entre no site. Não esqueça, visite os museus da sua cidade. Até o próximo programa, pessoal! Os museus são conceitos e práticas em metamorfose.
Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.